Aí. Ah, Ó, gostaria. pode falar. Primeiro, se você pudesse fazer uma apresentação sua, contar um pouquinho sobre você e tal. Então, meu nome é Marder Machado, eu sou natural de Teresina, no Piauí, mas moro em Curitiba há quase 30 anos. Sou jornalista desde 1983, sempre trabalhando na área cultural. E eu participo de 2 programas de rádio aqui em Curitiba já há bastante tempo, há quase 20 anos, no Light News, na Rádio Transamérica Light, e também na CBN, aqui de Curitiba, onde toda semana eu falo sobre cinema, comento os lançamentos, comento alguma coisa interessante que esteja acontecendo, falo das premiações. Sempre a pauta é cinema. E tem um site também onde eu posto diariamente uma resenha, todo dia eu comento um filme já há mais de 10 anos. E tem um canal também no YouTube, onde quase toda semana, pelo menos, tenho postado algum vídeo. Mais recentemente, tenho feito lives com amigos meus aqui de Curitiba, onde a gente, a cada encontro, escolhe um tema, seja um diretor, um ator ou atriz, um filme em particular, e a gente conversa sobre o tema que foi escolhido. Coincidentemente, essa semana, o tema foi Bacurau, que é o tema escolhido por vocês para essa nossa conversa. Eu cheguei a ver a live, né, que você comentou sobre o Bacurau, muito legal. Super legal, um filme Obrigado. diferente, é um filme diferente, né? Um filme que exige aí, quem tiver mais oportunidade de ver assim, uma segunda vez ou uma terceira vez, vai já ver de outras formas, assim, né? O filme. Bacurau também é um filme que, primeiro, mistura vários gêneros. Uhum, Ele não é... Você não tem como classificar o Bacurau como um filme de ação, ou uma ficção científica, ou um faroeste, ou uma comédia, ou um drama. Ele tem elementos desses gêneros todos, e isso é uma das qualidades do filme, essa mistura que ele faz com os gêneros. O filme também presta 2 grandes homenagens a 2 filmes em particular, que é, no caso, o Sete Samurai, do Akira Kurosawa, e o Assalto ao 13º Distrito, a 13ª DP, que é um filme de meados da década de 1970, dirigido pelo John Carpenter. O John Carpenter, por sinal, é um dos diretores favoritos do Kleber Mendonça Filho, que é um dos diretores e um dos roteiristas do filme. Ele dividiu tanto a direção quanto o roteiro com Juliano Dornelles. E essa estrutura que ele adotou em Bacurau, de o assalto à 13ª DP. E essa influência do John Carpenter, em particular, ela é muito forte, e não é recente. Já em outros trabalhos que o Kleber fez anteriormente, essa homenagem, essa citação, essa influência do John Carpenter se faz presente. Tanto que o nome da escola, que aparece tanto em O Som ao Redor, como aqui em Bacurau, a Escolinha Municipal de Bacurau, ela se chama João Carpinteiro, né? Que seria uma tradução para português de John Carpenter, né? João Carpinteiro. É uma homenagem assim bem descarada, bem assim aberta ao John Carpenter. Outra referência aos trabalhos do Carpenter você vê na própria trilha sonora de Bacurau.
há um uso, em certos momentos, daquela música tocada no teclado, que é uma das características das trilhas sonoras dos filmes do John Carpenter, música que o próprio Carpenter era o compositor. E essa mistura de gêneros também é algo que você costuma perceber em alguns trabalhos do John Carpenter. Então, Bacurau tem elementos do faroeste, tem elementos dramáticos, tem elementos de suspense, tem elementos de filme de ação, tem elementos de ficção científica, tem elementos de terror mesmo, de suspense, mas tudo bem misturado. E apesar dessa grande mistura que o filme faz, é um filme genuinamente brasileiro. A história de Bacurau, do jeito que ela é contada, com aquela realidade mostrada, é algo bem brasileiro. Claro que, fazendo alguns ajustes, você poderia transportar aquela mesma história para qualquer lugar do mundo, mas é algo que poderia resultar em algumas alterações na história. No caso de Bacurau, com todos desses elementos, apesar de se apropriar de elementos que são até comuns no chamado cinemão americano, principalmente o cinema americano dos anos 70 e 80, Bacurau é um produto genuinamente brasileiro, na sua temática, na forma como a história é desenvolvida, faz dele um típico brasileiro. Muito bom. De que formas você considera que esse filme ele dialoga com a nossa sociedade, assim, a nossa realidade? Toda essa questão da representatividade do povo nordestino e tal, só que vista de uma forma bem diferente. Como você acha que isso se interrelaciona, assim, com o nosso momento atual e que impactos teve? Olha, o Bacurau, ou a forma como aquela comunidade vive e se comporta em relação ao que acontece, está bem claro já na placa que aparece bem no começo do filme, foi bastante usada em peças publicitárias do filme. Aquela placa que indica Bacurau, 17 quilômetros, se for, vá na paz. Ou seja, é um lugar que está aberto ao que vem de fora, às pessoas que vêm de fora. Não é um lugar fechado, isolado do mundo, apesar de geograficamente ele ficar meio perdido, mas não é uma comunidade fechada, pelo contrário. Só que tem esse aviso, que está bem claro na placa: se for, vá na paz. O que é que isso significa? Se você não for na paz, você vai ter uma resposta a isso. Outra característica interessante desta comunidade é que lá existe um museu. E todo mundo, todo estrangeiro, ou todo forasteiro, ou qualquer pessoa de fora que chega àquela pequena comunidade é convidado a visitar o museu. E isso tem um duplo sentido. É algo que mostra a história daquele lugar, a cultura daquele lugar. O museu serve para isso, é um lugar onde o que aconteceu no passado, as coisas importantes e relevantes do passado, ficam guardadas para as futuras gerações, para elas conhecerem o que já foi feito, o que já aconteceu com aquele povo, ou seja, um local para guardar e preservar a cultura daquela comunidade. Essa é uma das funções de qualquer museu. E esse museu também ele é bastante educativo, o que faz uma conexão com a frase da placa: se for, vá na paz. Qualquer pessoa de fora que visitar aquele museu de Bacurau vai perceber facilmente que, se não for na paz, a coisa não vai terminar bem. O museu mantém intacto toda uma história de resistência e de revide
daquela comunidade. E fechando um outro aspecto curioso daquele local, logo no começo do filme, você toma conhecimento que uma figura proeminente daquela comunidade faleceu. Você está acompanhando o velório daquela senhora que aparentemente era a grande guia, eu não diria a líder daquele local, mas era a pessoa mais respeitada daquela comunidade. E mesmo com a morte dela, você não percebe em momento nenhum uma briga pelo poder. Quem vai ficar no lugar dela? Quem vai assumir esse posto? Você vê que tudo lá é bem distribuído. Cada peça, cada pessoa daquela comunidade tem uma função específica naquele todo. Tem a pessoa que auxilia na segurança, tem a pessoa que auxilia na comunicação, tem a pessoa que auxilia na escola, na educação, nos medicamentos, na saúde, ou seja, aquela sociedade que é carente de uma série de recursos que deveriam ser fornecidos pelo poder público, como acesso à educação, acesso à saúde, à segurança, à comunicação e outras coisas, né? Não recebem a atenção devida do poder público, que é representado na figura do Tony Júnior, que é o prefeito. Bacurau é um pequeno distrito ligado a uma cidade maior, onde fica a prefeitura, e esse prefeito só aparece lá na região em época de eleição porque quer voto. Mas o que é que ele leva? Ele leva livros não só velhos, mas até aí nada demais, mas você já vê na forma como os livros são entregues o descaso completo que eles têm com a educação e com a cultura. Os livros são jogados no chão de qualquer jeito. Você vê que os alimentos que eles entregam são alimentos que já estão por vencer. E os medicamentos também são medicamentos já vencidos. Ou seja, é um completo descaso com aquela comunidade, que só desperta o interesse do poder público em período de eleição. Mas isso não impediu que a própria comunidade se tornasse autossuficiente nessas questões todas. Há uma organização que não é hierarquizada de cima para baixo, e, pelo contrário, ela é coletiva, todo mundo sabe do seu papel naquela comunidade, cada um deles cumpre esse papel, o que reverte num benefício para o todo, não para cada um dos indivíduos. Claro, todos se beneficiam disso, mas justamente por conta desse esforço coletivo que você percebe naquela comunidade. E é o que acontece na sequência, quando eles descobrem que estão sofrendo uma invasão, o grupo rapidamente se organiza e revida. E aí tem figuras curiosas, como o Lunga, e outras figuras que moram naquela região, como o Damião, como o filho da senhora que morre no começo, que é o professor da escola, como a Domingas, que é a médica da comunidade, vivida pela Sônia Braga, como a neta da senhora que faleceu, que volta da cidade trazendo os remédios. Você vê, há muitas peças que estão sempre trabalhando pelo coletivo de maneira organizada e harmônica. E isso faz a diferença nessa comunidade. Até nessa live que eu participei essa semana sobre o filme, alguém questionou a maneira, disse que gostou do filme, mas questionou a reação daquela comunidade, que no mundo real não haveria essa reação, que o povo normalmente quer alguma coisa em troca, quer algum favor, e mesmo passando por uma situação semelhante, raramente ou nunca iria revidar, como acontece no filme. Mas aí foi uma das respostas que nós demos, né? Trata-se de uma obra de ficção. E mesmo que ela não retrate a realidade, ela abre uma brecha, uma janela para mostrar
como a realidade poderia ser ou deveria ser, o que não invalida a ação, a reação daquela comunidade, que foi invadida por um grupo externo que não quer trazer nada de valor, pelo contrário, quer destruir o que eles têm, matar pessoas daquela comunidade. E se eles tivessem prestado atenção na placa ou ido ao museu, como repetidas vezes aquele casal de sulistas que chega de moto é convidado a visitar o museu, se eles tivessem ido ao museu, provavelmente eles iriam alertar o grupo invasor de que não seria fácil chegar lá e começar a matar as pessoas. E assim, aproveitando isso que você está falando, eu queria saber de você o seguinte: que influências externas e internas você vê em Bacurau, por exemplo, exatamente quando o casal de motoqueiros eles chegam ali em Bacurau e já ali, né, até com aquele drone, né, que aparece lá para mostrar ali até o lado de ficção científica, um drone numa terra, num sertão onde não tem muitas coisas, né, onde tem ali uma mini escola, tem ali uma médica para a cidade inteira. E ali, por exemplo, ver ali também aquele professor que fala assim: Ih, Bacurau não está no mapa. Vamos lá ver na minha sala? Não, então não tá na minha TV também. Ah, Bacurau, ele tá nesse mapa aqui, né? É uma coisa meio que subentendida e as crianças vão ali naquele tablet e falam: caramba, eu nunca tinha visto um tablet, sabe? E o que que você pensa sobre essas influências assim? Olha, isso tem a ver com o que eu acabei de falar, da questão de eles terem desenvolvido toda uma estrutura para autossustento, sem depender do poder público ou de algum poder externo. A questão da cidade ter saído do mapa, claro, faz parte de todo o trabalho externo também para aquela invasão. O sinal do celular de internet é cortado para evitar que eles se comuniquem, e a cidade simplesmente deixa de existir, justamente porque a intenção do grupo invasor era dizimar todo mundo ali. Era para eles algo tipo um esporte, uma caça à raposa, né? Fazendo esse tipo de paralelo. Então, se é numa cidade que não está no mapa, ela não existe. Não existindo, ninguém vai sentir falta dela, ninguém vai dar pelo sumiço dela. Então, tudo fazia parte de um outro plano que até o chefe desse grupo invasor, no final, cobra do prefeito, né? Amigo, amigo, Tony, amigo, amigo. Já havia um conluio. Não é por acaso que aqueles caixões aparecem bem no começo, sendo levados para a cidade. Já se esperava muitas mortes e os caixões estavam sendo levados para enterrar essas pessoas. Bem no começo do filme, é a primeira cena do filme, aquele casal está chegando na cidade, no caminhão-pipa, e vê um acidente na rodovia que fez com que os caixões que estavam no outro caminhão todos caíssem na estrada. Então, tudo já era arquitetado. Aqueles dois batedores, né, aqueles dois sulistas de moto, vão lá justamente para ver quem é que está na cidade, o que é que está acontecendo, confirmar o bloqueio do sinal de internet. E os drones também acompanham tudo isso para municiar o grupo invasor de informações sobre aquela comunidade, para, com isso, auxiliar no ataque, na invasão que eles estão planejando. E é exatamente isso, né? Tipo, eles não colocaram na cena, né? O pessoal de produção, que cuidou da produção do filme, e até mesmo, né? O Kleber, né? Deve ter arquitetado isso e tal. Eles não colocaram exatamente um drone, aquele drone branquinho, né? Que você vê por aí e tal. Eles colocaram exatamente um drone em forma de disco voador, simplesmente Voador.
para ficar assim, um objeto não identificado, justamente para eu não ser identificado. Também, mas aí no caso, seguramente é uma citação do Kleb, do Juliano, aos filmes de ficção científica da década de 50 e 60, que eles devem ter crescido vendo, então tem toda essa conexão com esse cinema de ficção científica desse período. Até pelo próprio desenho do disco, né? Daí é que vem a expressão disco voador, porque é o que efetivamente eles parecem ser. Entendi. E Marden, sobre essa... pode falar, pode falar. Desculpa. Pode falar, Isis, pode falar. Sobre essa questão do apagar uma cidade, apagar uma sociedade ali, um núcleo social do mapa. Você acha que existe alguma relação, assim, não só técnica, como aqui é apresentada, porque isso foi proposital, foi premeditado, mas metafórica também, sobre partes da nossa sociedade também serve para indivíduos que são literalmente apagados ou invisíveis para certa camada dominante e tal. Você acha que existe essa questão Ah, ou com, ficou com, mais pelo caráter funcional não, mesmo? com certeza, isso que você coloca é pertinente e tem relação direta com o que é mostrado no filme. Não apenas no sentido mais físico da coisa, da cidade mesmo sumir, mas aí, junto com isso, some toda a cultura, toda a tradição, toda a história daquela comunidade e daquelas pessoas. Até porque eles parecem não considerar os moradores de Bacurau como pessoas, como seres humanos, ou pelo menos não consideram eles seres humanos como eles são ou acham que são. Tem um diálogo a certa altura, uma conversa entre os dois sulistas e os estrangeiros que é bem exemplar nessa questão. Os dois que chegam de moto se consideram superiores aos moradores de Bacurau. Chegam até a dizer que eles são brancos quanto os estrangeiros. E eles revidam, não, vocês não são como a gente. Entendeu? E essa conversa, aliás, que se revela nesse momento entre os dois que estão de moto, os dois sulistas e os estrangeiros, ela já começa de uma maneira um pouco mais sutil, quando os dois estão em Bacurau, vão naquele barzinho, naquele boteco, beber alguma coisa, querem beber uma água, até são convidados a visitar o museu e esnobam, né, a existência de um museu em Bacurau, né, como se não pudesse existir um museu em Bacurau. E, certa altura, ela pergunta para aquele garotinho, filho do dono, da dona da mercearia, do barzinho, né? Quem nasce em Bacurau é o quê? Né? Na concepção dela, eu acho que ela acha que não é nada, né? E o garotinho responde: é gente. Quem nasce em Bacurau é gente. Somos todos gente. Não tem diferença se alguém é do interior do Nordeste ou de um grande centro no Sul, se é de algum ponto remoto do Brasil ou de uma cidade grande no exterior, se é branco, preto, amarelo, azul, cor-de-rosa, não importa. Todo mundo é gente. E como gente, como ser humano, cada um carrega uma história, carrega uma tradição, carrega uma cultura. E é isso que fica claro na postura desse invasor, seja o de mais longe, como aqueles dois que não são de tão longe assim, de não considerarem os moradores de Bacurau como pessoas, como gente, como eles são. Eles se julgam superiores ao ponto até de poder eliminar completamente aquelas pessoas e ficar por isso mesmo. Exatamente, eu ia perguntar também sobre essa cena que o casal do Sul, né, dos motoqueiros, eles se equiparam aos gringos, né? Acho que tem Sim. essa questão. Existe uma boa galera com a consciência de classe, mas eu acho que, infelizmente, a maioria peca, né, no nosso país
saber que às vezes está até sofrendo assim questões da disparidade, mas se acha muito acima de tudo, ao ponto de renegar os próprios semelhantes, né? Eu acho isso muito curioso e essa cena foi muito impactante para mim, cara. Acho que E reflete muito, muito, muito do que a gente vive Não, e acompanha. gente, basta lembrar do noticiário recente e, infelizmente, do noticiário diário, praticamente todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, a gente vê situações que são semelhantes àquelas de pessoas que se julgam melhores, superiores à outra, né? Tipo, eu sou engenheiro formado, grandes coisas. E daí? Bom para você, mas isso não faz de você melhor do que qualquer uma outra pessoa, né? Eu sou cidadão, não. Engenheiro formado. Então, antes de ser engenheiro formado, você é cidadão, sim. exatamente. Você tem o direito de exercer sua cidadania, você faz parte de um coletivo. Então, a gente está cansado de ver, infelizmente, exemplos de situações bem parecidas com aquela que a gente vê nessa conversa em Bacurau, né? De pessoas que se julgam melhores do que outra. Talvez porque estudaram um pouco mais, ou acham até que estudaram um pouco mais, eu até discordo disso, porque se realmente tivesse estudado mais, a educação, o ensino, a cultura tende, quando é bem feito, a elevar o espírito, a tornar as pessoas melhores, não piores. Então, até isso é questionável na postura dessas pessoas, né? Ó, Normalmente, quando você estuda e efetivamente aprende, você evolui como pessoa, você se torna, pelo menos é o esperado, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais empática, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que consegue enxergar o outro de outra forma, de uma maneira mais harmônica, mais é, cooperativa, porque você percebe que faz parte de um todo, você não é sozinho. Então, essa postura que, infelizmente, algumas pessoas têm, com uma falsa sensação de superioridade, é muito triste e completamente equivocada. com certeza. É triste. Existe toda uma questão da galera se apegar, né, a esses status, né, para É, se colocar em determinada posição, ao ponto de que virou quase que uma exigência social você cumprir certas, vamos dizer assim, caminhos para ser considerado nossa, o termo cidadão de bem usado É. pra caramba hoje, assim. Dá arrepio esse termo. Foi bem, sei lá, distorcido, ou talvez eu que nunca tivesse percebido que a galera usava isso tanto com esse foco, né? E ainda Uhum. aquela questão do conhecimento que nem sempre é formal em inúmeras culturas, as variados, diversos tipos, assim, a gente vê isso no nosso país e fora também, adquirida pelas tradições e tal, que muitas vezes é desprezada e tem a sua importância, o seu valor, né? Foi desenvolvida ali, ela responde às necessidades de determinado povo, determinada sociedade. e assim, Acho é, existem, é o que vocês estão falando, né? Existe essa história de status que eu fico até um pouco nervosa com isso, de que você eu sou médico, sabe? Eu sou advogado. Às vezes, eu, por exemplo, que tenho necessidade de médico, angiologista, né? Praticamente o tempo todo, né? Eu tenho medicação controlada, né? Existe medicações que não fizeram bem para mim, que não cessou o que eu precisava cessar com medicação. E é uma coisa assim, eles deram certeza, olha, não, sabe, acredita em mim, vai melhorar você, mas não melhorou, entende? Então, impõe aquele status de que você sabe, só porque você é formado, porque você inclusive nós cineastas, né, futuros cineastas, porque eu sei de produção audiovisual, ok, bom pra gente, entendeu? Mas não faz a gente melhor do que o outro, sabe? Então, é por esse caminho, realmente. Gente, faltam 5 minutos, vamos cair esse bloco, vamos passar para o outro? Vamos. Para não. Tem que sair da sala e voltar, senão
né? Vai A passar. a gente encerra esse e aí Tá bom, já... aí manda outro link, né? Não, pode clicar no mesmo que No mesmo? Tá, Até Beleza, tá já. eu bom. vou sair